Bom, a nossa atividade de número 6, ela utiliza estruturas condicionais e uma estrutura repetitiva, que é o while. Nós vamos calcular a média das idades inseridas até que um valor negativo seja fornecido. O enunciado do exercício diz o seguinte: escreva um programa para ler uma quantidade indeterminada de dados, contendo cada um a idade de um indivíduo. O último dado, que não entrará nos cálculos, contém o valor de idade negativa. Então, quando eu digitar esse valor negativo, o mesmo não entra no cálculo. Calcule e imprima a idade média deste grupo de indivíduos. Então, a partir da quantidade dos valores inseridos, eu devo calcular a idade média dos indivíduos. Se for inserido um valor negativo na primeira vez, mostrar a mensagem: impossível calcular. Esse é o nosso escopo de entrada de dados, então o loop vai ficar pedindo para que o usuário informe a idade, informe a idade, insira uma idade, e a resposta, a saída de dados, é a idade média de acordo com os valores inseridos. Eu preciso utilizar, nesse caso, um contador. O contador será responsável por armazenar a quantidade de vezes que a idade foi fornecida. Então, eu vou atribuir a uma variável contador o valor de 0, porque eu estou iniciando esse contador e eu inicio ele a partir do 0. A mesma coisa eu vou utilizar para a soma da idade. A soma da idade, dividido pelo valor do contador, vai me retornar a média que eu desejo mostrar para o usuário como resultado do programa. A soma da idade, ela também inicia com o valor 0, porque no início, no primeiro ciclo de execução, não existirá um valor a não ser o valor 0. A idade eu vou utilizar como condição de continuar ou não a execução do programa. Então, a minha condição inicial, ela tem que ser diferente de 0. Por exemplo, a idade, se eu fornecer um valor negativo logo de início do programa, o programa não executará. Se eu colocar uma idade maior do que 0, eu estou atribuindo um valor que vai dar diferença no resultado da média final. Então, para isso, eu coloco a idade igual a 0. 0 dividido por 0 é igual a 0. Ok, vamos começar. Eu vou dar uma quebra de linha logo no início para que as mensagens não fiquem aglomeradas em uma linha só na tela. E a partir daqui eu começo a minha estrutura repetitiva. Uma estrutura repetitiva é um laço de repetição até que uma condição seja satisfeita para que o laço se desfaça e o programa continue executando. A condição para que o meu bloco de código seja executado novamente é que o valor da minha idade seja maior ou igual a 0. Se o valor da idade for maior ou igual a 0, o bloco de código que eu vou digitar aqui, ele será executado. Sendo executado, eu vou atribuir o valor da idade ao resultado da soma da idade. Então, aqui eu tenho soma de idade, ela vai ser igual a soma de idade mais a idade inserida. Então, aqui, presta atenção junto comigo aqui, Soma da idade, na primeira vez que esse loop foi executado, ele vale 0. Então, a idade, a mesma coisa. A primeira vez que esse loop foi executado, a idade também é 0. Então, o valor da soma da idade é 0. A primeira vez que esse código executa, o valor de soma de idade é 0 e a idade é 0, até que eu colete com o usuário a informação da idade. Insira idade. A partir desse ponto, a idade ela pode ter um valor positivo ou um valor negativo, de maneira a continuar ou não a execução do meu programa. Então, eu vou atribuir à idade o valor coletado, transformando a string informada em um inteiro.
Nesse ponto, eu já tenho um valor de idade atribuído. Qual que é a condição principal para que o bloco de código seja executado? O valor da idade ele não pode ser negativo. Se eu colocar um valor negativo, o loop de repetição será quebrado e o programa prosseguirá. No Ruby, utilizando o while, nós temos uma condição de encerrar esse loop sem a necessidade que o mesmo volte aqui no início, execute e saia. É o break. Eu coloco break if idade menor do que 0. Se a idade possuir um valor menor do que 0, quer dizer que ela é negativa. Então o loop não voltará a ser executado. Ele sai a partir desse ponto e não executa nenhuma outra linha além desse ponto. Ok. Caso o valor da idade seja um valor positivo, eu vou acrescentar 1 ao contador. Porque, olha, vamos lá, raciocina junto comigo. A pessoa insere um valor positivo. Ok, eu armazeno esse valor positivo à variável idade. O break if ele não é executado porque a condição de execução do break if não foi satisfeita. O valor de idade é um valor positivo. Então, eu vou e conto uma vez. O contador vai receber o valor dele próprio, que agora é 0, mais 1. Então, o valor do contador passa a ser 1. O loop volta a ser executado do início. Ele confere, a idade atribuída é maior do que 0? É maior do que 0. Então, soma de idade é igual à soma de idade que anteriormente era 0, mais a idade que foi informada no loop passado. Beleza. Peço outra idade. Atribuo o valor a variável idade. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui 20, atribuo o valor de 20 à idade. A idade é menor do que 0? Não é menor do que 0. O contador acrescenta 1. O valor que era 1 anteriormente passa a ser 2. Volta ao bloco de execução novamente. Idade é maior do que 0? A idade informada anteriormente é maior do que 0? É maior do que 0. Então, eu somo a soma de idade à idade que foi inserida. Pergunto novamente ao usuário. Insira a idade. Forneço um valor negativo. Agora eu estou fornecendo um valor negativo. Forneço um valor negativo. Break if idade é menor que 0. A idade é menor que 0? Sim, é menor do que 0. Sai do loop. Entendeu, pessoal? Então o loop ele executa até que uma condição seja satisfeita. Se essa condição não for satisfeita, ele sai de dentro do loop e executa o restante do programa. Vamos dar seguimento. Agora, eu preciso exibir na tela o resultado de acordo com o nosso escopo de saída, lembrando da última condição do enunciado do programa, que é, se for inserido um valor negativo na primeira vez, mostrar a mensagem, impossível calcular. Como que eu sei se o valor negativo foi inserido na primeira vez? Se a soma da idade for 0, eu sei que não houve nenhuma outra adição de valor de idade à variável soma de idade. Então eu coloco aquela estrutura condicional que nós utilizamos, if soma de idade é igual a 0. Se a soma da idade for igual a 0, eu vou informar, olha, impossível calcular, porque eu não tenho uma idade maior do que 0 informada. Vou fazer 2 quebras de linha ao final, para ficar organizado, e vou colocar o else. O else quer dizer que isso aqui não existe, que a soma da idade é maior do que 0, é diferente de 0, e eu vou calcular a média. Como que eu calculo a média? A soma da idade transformada em um valor float. Por que eu estou transformando a soma da idade? Eu posso ter nessa condição, nesse cálculo matemático, valores fracionados como resultado. Porque eu posso ter a soma da idade, por exemplo, igual a 50 e dividir esses 50
por 7. Ele não vai me dar um resultado inteiro, ele vai me dar um resultado fracionado para a média. Eu divido a soma de idade pela quantidade de vezes que a idade foi informada. Então, no caso, é o nosso contador. O nosso contador, ele armazena a quantidade de vezes que o dado idade foi informado ao algoritmo. Depois de calcular a média, eu informo na tela a idade média, que é igual, faço aquele método de interpolação, média.round 2. Vou dar 2 quebras de linha aqui no final para ficar tudo organizado. Revisando esse bloco de código aqui. Se a soma da idade ao final da execução do while for igual a 0, eu vou mostrar impossível calcular. Porque o que isso quer dizer? Que não foram inseridos valores o suficiente para calcular a média. Caso essa condição de soma de idade não seja satisfeita, eu vou calcular e apresentar a média para o usuário. Vamos executar o programa. Ctrl+T, abriu aqui, ruby 06.rb. Insira a idade. Vamos seguir aqui o nosso escopo de entrada. Insira a idade. A primeira idade, 31. Meu contador nesse momento é 0, a minha soma de idade também é 0 e a idade também é 0. A idade é 0 porque eu ainda não apertei Enter aqui. Beleza, vamos lá. Então eu caí dentro do while. Eu estou executando, o programa está executando dentro do while. A idade é maior ou igual a 0? É maior ou igual a 0. Então ele me pediu, insira a idade. Eu vou atribuir para idade o valor 31. Ele atribuiu o valor 31 à idade, conferiu se a condição de saída é real, é verdade ou não. No nosso caso, ela não é satisfeita porque eu atribuí à idade o valor de 31. Então ele pulou essa execução, contou uma unidade ao contador, acrescentou o número 1 ao contador de vezes e voltou a executar o bloco, porque a idade informada é 31 e ela é maior ou igual a 0. Beleza, fez a soma de idade, acrescentou a soma de idade à idade que eu forneci e pediu novamente que eu insira a idade. Vamos lá. 27, que é o segundo dado, que é esse aqui, Novamente, ele atribuiu à variável idade o número 27, a condição de break ela não foi satisfeita, o contador acrescentou 1 e o algoritmo voltou lá no início de novo. Fez soma de idade, que é igual à soma de idade anterior, mais a idade que eu digitei, que é 27, e pediu para que eu insira novamente o novo dado, que nesse caso agora é 46. Apertei Enter, fez a mesma coisa, o break conferiu se a condição para que ele execute seja satisfeita, no caso não foi, o contador acrescentou mais 1 e o bloco voltou a ser executado do início. Soma de idade é igual à soma de idade anterior mais a idade atual. Me mostrou na tela, insira a idade. Agora, no insira a idade, eu vou colocar um valor negativo. Menos 5. Ainda não apertei Enter. Então eu estou aqui, eu estou atribuindo à idade o valor de menos 5. Qual que é o próximo passo? Break if. O break if vai ser executado se a idade atribuída, se a idade informada no passo anterior for menor do que 0, for um número negativo. Nesse caso, vai ser verdade. Então ele vai ser executado. Vou apertar Enter, menos 5. O break foi ativado, foi executado, o while encerrou a sua execução, o contador não executou porque não teve esse bloco não existiu. A partir do momento que o break, a condição de execução dele é satisfeita, todo o código após ele é ignorado e o loop é encerrado e passa para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? É a estrutura condicional. A estrutura condicional confere se soma de idade é igual a 0, no nosso caso não é igual a 0, porque a soma de idade
teve valores, nós inserimos valores na soma de idade e ele passou para o else. O else, ele calcula a média através da soma da idade dividido pelo valor do contador. Ele calculou a média e imprimiu na tela o resultado que nós buscávamos. Olha, 34,67. A idade média é 34,67. A idade média é 34,67. Entendeu? Pode parecer um pouco confuso o while, mas é questão de treino. Por isso que eu falo. Depois que você assistir o vídeo, tenta fazer o vídeo sozinho. Se tiver alguma dificuldade, volta a assistir o vídeo e vai seguindo a nossa explicação. Certo? Bom, pessoal, é isso. Vamos agora para a nossa atividade de número 7. Te vejo lá. Um abraço, muito obrigado.